Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, crianças. Bom, então, olha só, seguindo o nosso cronograma, hoje vocês têm 2 simulados para fazer, o de língua portuguesa e o de matemática, tá bom? E nós vamos seguir as mesmas regras da semana passada. Vocês vão fazer aí o simulado, escolha um lugar tranquilo, faça com bastante calma, tá bom? E essa atividade você vai fazer sozinho, tá bom? Então, primeira coisa, complete aqui, né, o nome da professora, quarto ano 2 e o seu nome. Não esqueçam de colocar nome. Depois vocês vão fazer a leitura. Hoje, o de língua portuguesa tem 10 questões, tá? E para cada questão, só tem uma alternativa aí correta, tá bom? Então, faça prestando bastante atenção, tá bom? E depois que vocês terminaram de responder, né, vocês vão vir para o gabarito. Então, o gabarito é necessário que vocês prestem atenção na hora de passar. Então, olha só, terminou o simulado 2 de língua portuguesa, vai para o simulado 2 de matemática, tá bom? E a mesma coisa, completa o cabeçalho. O de matemática tem 12 questões, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura, marcar uma alternativa também para cada questão. Feito isso, vocês vão passar para o gabarito, tá bom? Então, faça aí com bastante calma, prestando bastante atenção, tá? Se vocês tiverem dúvida, aí vocês podem me perguntar. Então, antes de nós fazermos a leitura do texto e vocês responderem as questões, vocês deverão assistir o vídeo sobre a independência do Brasil que a professora vai deixar no grupo e também linkado aqui neste vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Independência do Brasil. A independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro, foi um dos acontecimentos que mudou o rumo de nossa nação. Vários eventos desencadearam a necessidade de ficar independente de Portugal. Portanto, é importante entender a história desde o começo. 1. A família real chega ao Brasil. Com a chegada da família real ao Brasil, começa a se delinear uma nova condição econômica, pois em 1808, com a abertura dos portos, o Brasil deixava de ser colônia, atendendo assim aos interesses da elite agrária brasileira. Apesar de ainda ser um momento inicial da história, esse episódio que marca a política de Dom João VI no Brasil é considerada a primeira medida formal em direção à independência. Então, a primeira coisa, a família real chega ao Brasil e logo em seguida eles vão abrir aí o porto. 2. Revolução Constitucionalista e Revolução Liberal do Porto. É claro que aristocratas portugueses não gostaram nada dessa situação, pois perdiam cada vez mais espaço no cenário político. Assim, passam a alimentar um movimento de mudanças que resultou em uma revolução constitucionalista em Portugal. A Revolução Liberal do Porto foi outro movimento marcante da época que tinha como objetivo reestruturar a soberania política portuguesa por meio de uma reforma liberal, que limitaria os poderes do rei e reconduziria o Brasil novamente à condição de colônia. Então, o que acontecia? Os portugueses, né, os aristocratas, aquele povo que tinha mais dinheiro, né, eles não gostaram da ideia do Brasil deixar de ser colônia, né? Porque o Brasil passaria da condição de ser explorado, né? E ele não ia ser mais, Portugal não ia ter mais poder sobre o Brasil, ou seja, ele não ia poder ficar explorando, né? As riquezas naturais do Brasil. E aí eles vão criar, então, um movimento contra o rei, que é a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução, ela dava menos poderes, né, limitaria os poderes do rei. Decorrentes desse movimento,
Os revolucionários lusitanos formaram uma espécie de Assembleia Nacional que ganhou o nome de Cortes, que tem como protagonista as principais figuras políticas lusitanas, exigindo que o rei Dom João VI retornasse à terra natal para e legitimasse as transformações políticas em andamento. Temendo perder sua autoridade real, Dom João saiu do Brasil em 1821 e nomeou seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Então, Dom João VI, ele retorna, para Portugal em 1821, mas ele deixa aqui seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. 3. Príncipe regente e novas diretrizes. Durante um tempo, Dom Pedro seguiu ordens da corte portuguesa, mas acabou percebendo que as leis vindas de Portugal pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Então, pouco depois que assumiu, Dom Pedro I passou a tomar medidas em favor da população e começou a ganhar prestígio. Suas primeiras medidas foram baixar os impostos e equipar as autoridades militares nacionais às lusitanas. Inicia-se um dos momentos mais conturbados desse período, pois essas ações desagradaram muito as cortes de Portugal, que exigiam que o príncipe retornasse para Portugal e entregasse o Brasil ao controle de uma junta administrativa formada pelas cortes. No Brasil, os defensores da independência iniciaram uma campanha pedindo que o príncipe regente permanecesse em nossa terra. A pressão portuguesa despertou a elite econômica brasileira para o risco de um novo domínio e o retorno ao estado de colônia. Assim, os grandes fazendeiros e comerciantes passaram a defender a ascensão política de Dom Pedro I e incentivá-lo a ser líder da independência brasileira. No final de 1821, quando as pressões das cortes atingiram seu auge, os defensores da independência organizaram um grande abaixo-assinado solicitando a permanência de Dom Pedro no Brasil. Neste contexto, e atendendo à demonstração de apoio, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um abaixo-assinado pedindo-lhe que ficasse. Então, atendeu ao desejo do povo, declarando: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Dom Pedro I reafirmou sua permanência no cenário político brasileiro e atendeu aos interesses dos ricos fazendeiros brasileiros, e esse dia passou a ser conhecido em nossa história como o Dia do Fico. 4. Finalmente a independência. Dom Pedro I teve a iniciativa de incorporar figuras políticas brasileiras que eram a favor da independência aos quadros administrativos de seu governo. Ele também decretou que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem sua autorização prévia. Foi justamente essa medida que tornou sua relação política com as cortes praticamente insustentável e, em última tentativa, a Assembleia Lusitana enviou um novo documento para o Brasil exigindo o retorno do príncipe para Portugal, sob a ameaça de invasão militar, caso a exigência não fosse imediatamente cumprida. Ao tomar conhecimento do documento, Dom Pedro I fez uma declaração oficial afirmando assim seu acordo com os brasileiros. Declarou a independência do país no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Nos meses seguintes, os brasileiros venceram facilmente o ataque das tropas portuguesas, com apoio inglês. Em pouco tempo, vários países da América que já haviam se libertado do domínio europeu apoiaram oficialmente nossa independência. Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declara às margens do rio Ipiranga que o Brasil se torna uma nação independente de Portugal.
Bom, então agora vocês vão para o questionário, tá? Então, vocês vão responder aí, colocando um xizinho, né, na resposta aí correta de acordo com o texto. Então, quando foi proclamada a independência do Brasil e o que isso significou? 2. Porque o rei Dom João nomeou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente? 3. Depois de se tornar príncipe regente, Dom Pedro I seguiu ordens da corte portuguesa durante algum tempo, mas depois desistiu, o que o fez mudar de ideia e desobedecer seu pai. 4. Como ficou conhecida o dia em que Dom Pedro I reafirmou sua permanência no cenário político brasileiro, atendendo aos interesses dos ricos fazendeiros brasileiros. 5. Após declarar a independência do Brasil, Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, o que isso significou na forma de governo do país. Então, são essas 5 perguntinhas aí que vocês vão responder, tá bom? Então, faça a leitura. Faça a leitura prestando bastante atenção, assista o vídeo e depois responda as perguntas, tá? Beijos, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau!